Olá para você que nos assiste, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, e hoje no nosso tema da semana nós vamos falar sobre o governo e o impeachment da Dilma Rousseff. Acompanhe. Bom, então esse tema ele tá muito em alta, né, porque acabou de acontecer o impeachment da Dilma Rousseff, mais uma presidenta do Brasil que foi afastada aí num período de 20 e poucos anos, né? A gente tem que lembrar que o Fernando Collor, ele também passou por um processo de impeachment em 1992, foi afastado e cassado, perdeu os poderes políticos por 8 anos, agora ele voltou, né? Um senador que inclusive participou da votação do impeachment, e agora a Dilma Rousseff, então, sofre um processo de impeachment um pouco diferente do Collor, mas mais uma vez, então, a nossa democracia aí vindo a falhar, né, se é que a gente pode dizer assim. Eu digo isso porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma democracia aí recente, né, a nossa Constituição, a última delas, Constituição Cidadã, é de 1988, portanto faz 28 anos que a gente tem uma nova Constituição que foi promulgada depois da abertura do processo político, né, abertura democrática, e desde então, em 28 anos, a gente já teve o afastamento de 2 presidentes. Então, isso é um fato histórico, isso é um fato que com certeza vai cair em alguma prova. Então, vamos agora, para a gente entender o que levou a esse processo de impeachment, a gente precisa entender os antecedentes. Então, esse vídeo é justamente para a gente entender um pouquinho de como foi o governo da Dilma, o que aconteceu para ter chegado a esse ponto de ela ser impedida de governar o país, certo? Então, no primeiro slide, a gente começa com 2 fotos. A primeira, né, só simbolizando aí o dia 1º de janeiro de 2011, que foi quando a Dilma tomou posse e recebeu a faixa presidencial do ex-presidente Lula, né, do qual ela recebeu o apoio, né, ambos são do PT, do Partido dos Trabalhadores. Lula apoiou a Dilma e ela conseguiu ser eleita. A gente tem que lembrar que nessa época ainda o Lula era um político muito forte, muito atuante, com muita representatividade no Brasil, né? A imagem dele muito boa, né? Então ele conseguiu eleger a sua sucessora. E aí, na segunda imagem, 31 de agosto de 2016, o dia que a Dilma foi afastada definitivamente do poder, certo? Passando para o próximo slide, falar um pouquinho sobre o histórico da Dilma, né? Quem é, então, a Dilma Rousseff? Olha aí no slide. Dilma Rousseff, na verdade se chama Dilma Vana Rousseff, nasceu em 14 de dezembro de 1947, tem 68 anos, ela é economista e política. E a gente tem que lembrar que a Dilma, embora muitas pessoas não conheciam a Dilma antes dela se tornar candidata à presidência, a Dilma ela já tem uma história na política, uma militância na política já há bastante tempo, porque durante a ditadura, a Dilma ela era uma militante da esquerda que lutava nesses grupos de milícias da esquerda para tentar acabar com a ditadura e retomar o regime democrático. Então, ela, durante a ditadura, foi membro das organizações, né, da luta armada de esquerda. Então aí, ó, do Comando de Libertação Nacional, Colina, e da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, o VAR Palmares, né? E muita gente, eu vejo assim no Facebook, né, que não gosta da Dilma, que é contra a Dilma, coloca uma ficha suja da Dilma, né? A Dilma já fez sequestro, já cometeu assaltos em banco. Então, enfim, esses sequestros, muitos deles eram motivados para fazer trocas políticas, né? Então, eles sequestravam um personagem importante do cenário brasileiro, algum político, ou até mesmo estrangeiros, em troca
eles pediam a liberdade de alguns presos políticos. A gente tem isso bem claro num filme que se chama O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, que é baseado em um livro do mesmo nome. Eu lembro que eu li esse livro na faculdade e depois eu fui assistir o filme, e ele mostra a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick. E é bem legal e eu acho interessante quem estiver estudando essa parte de história, de ditadura, assistir esse filme que mostra bem como é que agiam essas milícias. Então, Dilma Rousseff fez parte dessas duas organizações, tá? E a Dilma, inclusive, a gente vendo aí no slide, ela foi presa e torturada entre os anos de 1970 e 1972 pela Operação Bandeirante, a UBAN, e pelo Departamento de Ordem e Política Social, DOPS, que eram dois órgãos do governo, que eram órgãos, assim, repressores mesmo e de tortura. A gente também tem vários outros exemplos, por exemplo, aquele jornalista, o Vladimir Herzog, que ele também foi morto nas prisões do DOI-CODE, que era outro órgão do governo repressor, e eles divulgaram uma imagem muito famosa do Vladimir Herzog enforcado, que ele teria se enforcado, mas o bizarro é que a corda, ela tá super solta, ele é uma corda maior do que ele conseguiria se enforcar, enfim, todo mundo sabe que aquilo foi forjado, né? Então era tudo isso que acontecia nas prisões do DOI-CODE. E a Dilma, inclusive, quando ela foi presidente, ela fez questão de instituir a Comissão da Verdade, né, para investigar esses crimes, descobrir o que aconteceu, porque até hoje muitas vítimas da ditadura, os corpos não foram encontrados, né? E essas famílias, é claro, elas buscam as respostas, né? O que aconteceu com eles, né? E a Dilma, então, ela instituiu essa Comissão da Verdade para tentar resgatar essas histórias, tá? E aí, depois né, que começa o Brasil a entrar, né, com a abertura democrática, a Dilma, ela continua na vida política, na vida pública. Então, de 1986 a 1988, ela é nomeada, então, secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre. Aí passa o tempo, ela também tem outras atuações, e de 2003 a 2005, ela é nomeada, então, ministra de Minas e Energia do governo Lula, e finalmente, de 2005 a 2010, ministra-chefe da Casa Civil, também do governo Lula, e aí, em 2010, candidata oficial pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2011, ela assumiu o cargo. Agora, vamos passar para o próximo slide, que aí eu vou comentar um pouco alguns fatos relevantes dos governos dela, né, tanto do primeiro mandato quanto do segundo mandato, né? O que a Dilma fez de importante, ou o que ela fez de marcante que levou a esse impeachment, né? Então, no primeiro mandato, ela assumiu em 1º de janeiro de 2011 e terminou em 31 de dezembro de 2014, né? 4 anos no poder, até aí nada de impeachment, né? Então, alguns dos pontos do mandato da Dilma, né? A defesa de um Estado palestino. Vamos lembrar que na política externa o Brasil sempre neutro, né, nessas questões de guerra, nunca se intrometendo, sempre defendendo a paz, sempre defendendo o diálogo, né? Que mais? Na economia, leilão dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília. Isso é super importante, né, porque esse leilão acontece aí na época da Copa do Mundo, que a gente realmente precisa de infraestrutura para receber 2 eventos de portes globais, né? A Copa do Mundo, primeiro em 2014, e a Olimpíada em 2016. O que mais? Na questão social, cota de 50% para estudantes pobres nas universidades federais, ou seja, a política social, assistencialista, né, que o Lula já vinha praticando no governo dele, a Dilma dá continuidade, né? Então, um governo que prioriza a área social, que começa a olhar com mais atenção para essa área, tá? O que mais? Também na economia, redução na conta de luz. Outra coisa na economia, leilão do campo de Libra, o maior campo
de petróleo do pré-sal. E aí a gente pode falar também na questão da tecnologia, né? Marco civil da internet. Vamos lembrar que a Dilma, ela foi uma das presidentes que foi espionada pelos Estados Unidos. Né? Como que a gente ficou sabendo de tudo isso? Como é que o mundo ficou sabendo que vários chefes de governo e de estado eram espionados? Um próprio agente de segurança dos Estados Unidos divulgou isso para o mundo. Quem? Edward Snowden. A gente não sabe que motivos ele levou ele a fazer isso, mas ele divulgou vários dados secretos dos Estados Unidos e hoje o Edward Snowden ele está na Rússia, né? A Rússia foi o país que acolheu ele. Vamos lembrar que a Rússia é um país historicamente inimigo dos Estados Unidos, lembrando aí da Guerra Fria, né? Dois polos, capitalista e comunista. A Rússia é representante maior do comunismo e os Estados Unidos representante maior do capitalismo. E o Edward Snowden está lá, então ele não pode voltar para os Estados Unidos, porque se ele voltar, ele vai ser preso, julgado, condenado, enfim, porque eram dados realmente muito secretos. Ele não poderia ter divulgado, mas ele divulgou e a Dilma, ela temporariamente até ela cortou relações com os Estados Unidos. Eu digo temporariamente porque na verdade ela deveria fazer uma viagem para os Estados Unidos e ela não fez, porque ela não gostou realmente de ter a sua privacidade invadida, tá? Então, esse aí, alguns pontos do primeiro mandato da Dilma. Agora, no segundo mandato, vamos lá, começou no dia 1º de janeiro de 2015 e foi até o dia 31 de agosto de 2016. Deveria ir até o dia 31 de dezembro de 2018, mas foi interrompido, então, antes da metade, né, do governo. A metade seria agora em dezembro, ela não conseguiu ficar no poder na metade do segundo mandato, tá? E aí, o segundo mandato da Dilma, ele é marcado por medidas impopulares, né? Então, essas medidas impopulares, muito relacionadas a medidas de austeridade fiscal, como aumento de impostos, aumento de luz, aumento da gasolina e novas regras da Previdência Social. O que muito se debateu, né, na verdade, entre os próprios políticos da Câmara, do Senado, é que durante a campanha a Dilma prometeu que não ia haver esses aumentos, que ela não iria fazer uma política de austeridade fiscal, mas ela teve que tomar essas medidas impopulares. E por quê? O que aconteceu? Vamos lembrar que no primeiro mandato o governo ele instituiu uma política de congelamento de preços administrados. O que significa isso? Isso significa que o governo ele congelou os preços da luz, da gasolina para o consumidor. Certo? Então, esses preços eles estavam saindo mais caros do próprio fornecimento do que ele estava chegando para gente. Por quê? Porque o governo ele estava segurando esses preços porque queria então que não houvesse esse aumento, né? Para ser uma política aí popular. Só que o que aconteceu? Chegou uma hora que o governo ficou endividado. O governo não conseguia mais segurar esses preços porque estava muito caro. E aí ele teve que repassar esses preços para o consumidor. Então o aumento foi muito grande. E aí é que foi o aumento chamado tarifaço, que foi um aumento muito grande aí da conta de luz e do combustível, né? Que ele não subiu só um pouquinho, né? Ele teve que ser repassado muito além, né? Porque ele já estava caro para o governo. Não teve mais como o governo segurar. E aí o que aconteceu? Na casa do brasileiro, a conta de luz subiu no mês seguinte. A gente já conseguiu sentir isso no bolso no mês seguinte. Só que aí subiu só a conta de luz? Não. Isso acabou subindo todos os outros preços, né? Porque a gente tem uma cadeia de consumo. Então, subiu a luz na minha casa, mas subiu a luz no supermercado, subiu a luz nos outros comércios que a gente frequenta. E aí, o comerciante, ele tem que repassar esse aumento na conta da luz nos seus produtos. Então, depois de alguns meses, tudo foi subindo
para repassar o preço, esse aumento para o consumidor final, certo? Assim como o combustível, por exemplo, o diesel subiu, o diesel ele abastece caminhões, os caminhões fazem o transporte, então o transporte ficou mais caro, por quê? Porque o diesel ficou mais caro, então esse preço teve que ser repassado ao consumidor final. Então, esse tarifaço, ele foi com certeza uma medida impopular do governo Dilma e teve que ser repassado, teve que ser feito, né, de qualquer jeito, porque as contas do governo estavam quebrando, né? Então, o ministro da Fazenda, na época, né, ele teve que tomar essa atitude. Passando para o próximo slide, a gente vê aí, ó, os fatos antecedentes ao impeachment também, né? Como eu já expliquei, as medidas impopulares, a gente tem que lembrar dos protestos de junho de 2013, né? Que foi um protesto que ele começou em São Paulo por causa de um aumento de 20 centavos na tarifa do ônibus. E os manifestantes, no fim, né, tudo começou pelos 20 centavos, mas depois foi se tornando uma coisa muito maior que isso, né? E os manifestantes disseram, não é só pelos 20 centavos. E aí começou a protestar pelo transporte, segurança, saúde, educação, enfim, todas aquelas demandas do Brasil que ano a ano não conseguem ser supridas, né? Mas a gente tem que lembrar, eu não quero falar que esses protestos de 2013 que levaram ao impeachment, não. Isso é claro que gera um desgaste. Então a gente tem que lembrar que na época, em 2013, ele foi um protesto que não pedia impeachment, não tinha nada a ver com isso, mas assim, foi um protesto de grande relevância. Eu digo isso por quê? Porque ele começou em São Paulo, mas ele se espalhou por todo o país. Eu lembro na época, né, eu moro no interior de São Paulo, era assim, todas as cidades do interior de São Paulo marcando protestos. E aí não era só a questão dos 20 centavos, não era só a questão do transporte, era tudo que eu falei, corrupção, e o brasileiro cansado de assistir tudo o que estava acontecendo de camarote. Só assistir e não poder fazer nada. Então isso gera um desgaste no governo. E a gente tem que lembrar também que naquela época o governo viu a potencialidade desses protestos e ele tomou algumas atitudes. Por exemplo, a corrupção depois foi considerada, foi aprovada que a corrupção é crime hediondo, o que não era. Ou seja, que a população clamou, né, para que alguma coisa seja feita contra a corrupção, porque o Brasil, a gente tem que lembrar, que é um dos países que mais tem corrupção do mundo, né? E isso com certeza é a chaga de grande parte dos problemas que o Brasil enfrenta, né? É a corrupção, né? A gente sabe quantos hospitais a mais, quantas escolas a gente teria se não fosse pela corrupção. Mas então vamos lembrar então que esse protesto aí que não tinha líder, era um protesto sem líder, sem partido, mas ele gera um desgaste e ele reacende aquele desejo da população de protestar. Eu acho que a gente não via um protesto assim tão grande no Brasil desde os cara pintadas, né, em 1991 aí, que pediam o impeachment do Collor, né? Eu acho que talvez tenha sido o grande último protesto do Brasil até esses protestos aí de junho de 2013. Então ele tem a sua importância. E aí o que mais também, né, que a gente tem aí que lembrar então de antecedentes, né? A economia desaquecida, como eu acabei de dizer, medidas impopulares, que eu também acabei de lembrar, outros protestos, como eu disse, esse protesto reacendeu o desejo da população de bater panela, né? E também eu coloquei aí proteção ao ex-presidente Lula, né? Porque enquanto o Lula é uma figura amada por uns brasileiros, ele é odiada por outra parte. O Lula é aquela figura 8 ou 80, não tem o meio termo, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, né? E aí o Lula, ele tá sendo investigado na Operação Lava Jato do juiz Sérgio Moro e a Dilma foi inventar de colocar ele como ministro para ele não perder o foro privilegiado, enfim.
E aí, quem era contra o Lula fez dessa situação uma situação muito ruim para Dilma, né?